já tá assim? Porque tá chegando muito água. Ah. E o que é que faz para preservar a natureza? Precisa para os animais e não matar os animais. Não matar os animais? É. E o lixo? Não pode jogar lixo no chão, não. Precisa jogar lixo no lixo. Por quê? Se jogar o lixo no chão? Se que jogar no lixo no chão, vai passar água. E as árvores? Também. Não pode queimar? Não pode queimar o quê? As florestas. Ah, as florestas. Nem a mata. Nem a mata? É. Ah, tá. E esse cartaz, quem foi que fez? Foi tu e quem? Eu fiz com o Luiz, Maria Clara, eu, Luana e César. Foi um grupo na classe, foi?